Olá, estamos começando o programa Zeila, Tualdo e Você. E hoje nós estamos aqui com uma história inspiradora. Eu vou conversar com Rafael Mendes. Ele é administrador de empresas, fundador da Zaplog, uma startup de logística que foi vendida para a Via Varejo. Rafael, um prazer estar com você, agradecer a sua gentileza em compartilhar com a gente essa tua história tão inspiradora, né? Às vezes, quando eu ouvi a sua história, eu pensei, o Rafael tem que conversar com a gente, porque quantas pessoas não estão em casa com uma ideia e eles acham que, poxa vida, é difícil, não vou conseguir tirar essa ideia do papel, precisa de muito trabalho, de muito investimento. E você, com uma ideia, um notebook e um fretado, criou uma startup. Conta pra gente essa história. Sim. Muito obrigada, seja bem-vindo ao programa. Imagina, obrigado a você pelo convite. Eu tenho uma trajetória de empreendedorismo um pouco diferente do comum, eu diria. Eu comecei a minha carreira estudando administração de empresas. Cresci numa casa em que o pai era bancário, então estava sempre habituado a ver pessoas de terno, mexendo em celulares, super ocupados, em reuniões. E aquilo gerou para mim o interesse de, poxa, eu quero ser, né, essa pessoa. Fui estudar administração de empresas, comecei a trabalhar no próprio banco, depois passei por algumas montadoras. E no meio desse caminho eu percebi que, na verdade, não era bem aquilo que eu queria. Aquela imagem enganou. Enganou. Então, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de tecnologia, gostei de criar coisas. E aqui eu estou falando mais ou menos em 2013, né, uma época em que o comércio eletrônico estava crescendo muito no Brasil, tinha uma expectativa super alta para onde isso iria. E trabalhando no contexto de logística, né, eu comecei a pensar, poxa, isso vai ser um problema grande, e o mercado precisa de uma tecnologia, precisa de uma alternativa para Correios. Né? E foi então que, ainda trabalhando na Renault, comecei a pensar na ideia da empresa, como que a gente poderia fazer, como é que resolveria esse problema numa escala nacional, né? A gente mora num país com dimensão continental, então conseguir fazer logística num país com 3 mil municípios é um negócio, né, super complexo. E foi aí que comecei a conversar com donos de lojas, de e-commerce, empresas que vendiam pela internet. Comecei a conversar com transportadores também para ouvir deles, qual era a visão, qual era a expectativa. E eu me lembro bem, assim, que em reuniões que eu tinha com donos de transportador, eles falavam, Rafa, super legal o e-commerce, compras pela internet, a gente tem caminhão, mas como é que a gente ganha dinheiro com isso? Né? Então, o problema era complexo. Na época, em geral, as empresas buscavam uma alternativa para o Correios, mas a gente tem que lembrar que Correios é uma empresa gigantesca, com uma abrangência nacional, e conseguir ter uma empresa que atenda as mesmas cidades, no mesmo prazo, no mesmo custo, é uma coisa super desafiadora, né? E na época também estava crescendo esse conceito da uberização, da gig economy, economia colaborativa, e foi aí que, depois de pensar em N modelos, a gente primeiro comprou uma frota, né? Acho que isso é um ponto super importante de falar, você acaba às vezes até esquecendo da história, mas a primeira tentativa de fazer esse negócio funcionar foi comprar veículos, contratar motorista CLT com uniforme. Começamos a fazer essa operação, mas em 6 meses a gente percebeu que não funciona. O custo devia ser enorme. O custo era enorme, muitos problemas, prazo, investimento, o carro estragava muito rápido. Então a gente pensou, bom, não vai ser por aí. E você tinha que ter veículos e motoristas disponíveis em vários lugares também. Então, em várias cidades. Inviabilizava. E então a gente começou, bom, o que tem em toda cidade, né? O que a gente consegue ter capilaridade no Brasil? Pessoas. E as pessoas têm celular com internet, né? Foi aí que a gente pensou em começar a criar uma tecnologia, um modelo, e usar essa rede colaborativa de pessoas para fazer entrega, né? Então, da mesma forma que o Uber é uma rede de pessoas transportando pessoas, a gente criou uma rede de pessoas transportando pacotes, né? E, claro, para a gente poder usar esse conceito de rede, a gente precisou de tecnologia, né? Então, acho que isso faz com que a gente se caracterizasse como uma startup, né? A gente estava resolvendo um problema grande de um modelo disruptivo, um modelo usando tecnologia, né?
E o negócio foi crescendo, né? A gente também pegou né, sendo bem honesto, assim, acho que a gente pegou um bom momento de mercado. Na época não tinha tantas alternativas a aplicativos a trabalho como autônomo por aplicativo, né? Hoje o contexto já é um pouquinho diferente. Então a gente conseguiu fazer com que essa rede crescesse num ritmo bem interessante, até que, né, a gente atingiu uma marca de 3.000 lojas usando a nossa ferramenta. Eu, como empreendedor, estava sempre buscando, né, poxa, o que eu vou fazer com o negócio agora? Vou continuar crescendo organicamente? Faço uma rodada de investimentos, levanto capital de investidores, que é algo super comum no meio de startup, ou já parto para uma venda, para um estratégico, né? E a verdade é que crescer orgânico sempre foi um grande desejo, mas o nosso contexto dificultava, porque quando a gente olhava para o lado, e existiam outras startups também tentando resolver o mesmo problema, mas que com aportes milionários, né? Então era possível para essas empresas trabalhar no prejuízo, então para a gente conseguir concorrer organicamente ficava mais difícil. Precisava do investimento. Precisava do investimento. Então eu cheguei a fazer algumas rodadas de roadshow, visitando vários fundos de investimento, preparando materiais para conversar com esses investidores, né, o que a gente chama de pitch deck, então material com todos os dados do negócio, do mercado, das estratégias. E isso também consumia, né, acho que 50% do meu tempo, né? Em dado momento eu estava mais focado em conseguir atrair o capital do que efetivamente tocar o dia a dia do negócio, né? Até que numa conversa, numa empresa grande, eu fui na reunião achando que eu ia trazer um grande cliente, uma grande conta para dentro de casa e saí da reunião com uma proposta de compra, né? Então, até aquele momento não era exatamente o que eu estava buscando, mas foi algo que me fez pensar. E quando me fez pensar em vender para pensei, bom, vou olhar para o mercado, né? Então, na ocasião, eu fiz um mapeamento de diferentes segmentos, né? Poxa, meu negócio faz sentido para um varejista, faz sentido para uma transportadora. Você teve alguém que se interessou em comprar, mas nesse momento o que você viu foi a oportunidade de vender, não necessariamente para essa empresa que tinha inicialmente feito a oferta. Exato. Você buscou outras alternativas até para pesquisar o que seria melhor para você e para a empresa. Exatamente. Eu acho que foi mais um clique, um despertar para, opa, se eu vou considerar essa possibilidade, vamos ver outras empresas aí que possam ter interesse, né? E foi quando eu fiz esse mapeamento de diferentes segmentos, diferentes empresas, e comecei a fazer um roadshow visitando essas empresas, conversando, até que a gente tinha algumas ofertas na mesa e eu pude optar, né, por fazer um deal, uma venda, para que eu achei que seria o mais estratégico, que teria mais papel de protagonismo, que foi a Via Varejo, né? Então eu vendi a empresa para a Via Varejo, acho que foi mais ou menos em abril de 2020, o ápice da pandemia. Bem na pandemia, quando estourou ali. E o contexto era o seguinte, né? A Via Varejo, dona da Casa Bahia, do Ponto Frio, uma empresa que na época tinha 80% do faturamento vindo de loja física, fechando as portas de todas as lojas, né? Então, a conversa, toda a negociação iniciou muito antes disso. Era aquela época que a gente ainda falava, pô, tem um vírus na China, o pessoal tá falando que vai vir para cá, pessoal neurótico, né? Mas a venda mesmo aconteceu no ápice da pandemia. Ali já começou o papel de protagonismo, porque de uma empresa de Curitiba, pequena, enxuta, a gente começou a operar em 500 cidades, em todas as regiões do Brasil. Então a gente fazia 120.000 entregas por dia, com 5.000 motoristas na rua todos os dias, num período em que a empresa precisava tirar pacote de dentro das lojas e entregar na casa dos clientes, né? Então foi um papel de... E da forma mais rápida, né? Porque as pessoas que compram pelos aplicativos, elas esperam, né? Eu apertei o botão do confirmei a compra, eu quero que a compra chegue hoje, no máximo amanhã. Exato. E isso é um desafio. Exatamente. Né? Então, esse é o modelo que a gente chama de shipping from store, né? Que é envio partindo da loja, em que hoje, né, vários varejistas têm. Eu diria que em 2020 foi o começo disso, né? Então aquela ideia de você comprar no site, no aplicativo,
Em geral, as empresas têm um centro de distribuição que está numa região, né, tem um CD para o sul do Brasil, tem um centro de distribuição para o sudeste, um para o nordeste, então por isso que demora, né, não é necessariamente só o tempo de trajeto. Mas foi quando as empresas começaram a mudar a estratégia para, por que eu não tiro da loja mais próxima? Né? Então, se a Zeyla comprou um smartphone, por que eu vou mandar de São Paulo? Será que da loja mais próxima da casa dela não tem esse pedido? Né? Só que para você fazer isso numa escala nacional em 500 cidades, você precisa ter muito motorista, muitos carros disponíveis, e é o que a gente tinha na ocasião. Mas vocês tinham, por questões que vocês fizeram um modelo colaborativo, não colaborativo. Eram, esses motoristas, eles não eram funcionários da empresa, não. Você juntava como se fosse um aplicativo mesmo, né? Você Sim. tinha a oferta de um motorista numa cidade, a loja física com o produto e o cliente comprando, e vocês ligavam as Exatamente. 3 pontas. Nós operávamos no modelo de plataforma, né? Então tinha demanda de entrega de uma ponta, na outra ponta a gente tinha uma rede de motoristas. Então, assim como a Uber hoje, né, quando você pede uma corrida, aquela corrida é ofertada, né, para uma rede de motoristas até que algum aceite. No nosso caso eram rotas, então a gente tinha rotas com entrega de 5 pacotes, pagando, por exemplo, R$60, entregas com 100 pacotes pagando 180, com 150 pacotes pagando R$300. Então a gente ofertava isso em nível Brasil, e os motoristas retiravam os pacotes nas lojas e registravam no aplicativo a entrega na casa dos consumidores. Quando vocês decidiram, né, pela venda para a Via Varejo, eu lembro até quando a gente conversou um pouco antes da entrevista e eu conheci a tua história, você comentou, não foi só a parte financeira da oferta, teve uma questão também de você optar em função da tua participação ou do teu protagonismo no negócio. Perfeito. Conta um pouco como que foi essa decisão, o porquê, qual foi a situação que te levou a essa decisão? Perfeito. Bom, a gente como empreendedor acaba criando uma paixão pelo problema, a paixão pelo negócio, você tem o teu desafio, e acho que muito do que te move no dia a dia é conseguir resolver aquele problema, né? E para mim não era diferente. Então, quando eu estava avaliando as opções de venda da empresa, tinha negócios que a gente sabia que a empresa ia aproveitar a tecnologia ou ia aproveitar a rede, mas era isso. No caso da Via Varejo, eles estavam passando por um turnaround, né? Então a empresa estava num processo de mudança e ali foi, poxa, né? Quando a gente conversou, e eu me lembro bem, assim, no prédio de São Caetano do Sul, vendo, quando eu mostrei o que eu tinha de planos e eles mostraram o que eles tinham depois, parecia fazer muito sentido, né? E de fato foi, porque a gente entrou fazendo uma parte da operação, né? A gente fazia 10, 15% do volume, né? A Via Varejo é um gigante, então na época faturava 27 bilhões, tinha um orçamento de frete de R$1 bilhão por ano, a gente começou fazendo 10%, 15% e terminou fazendo 70%. Né? Então a gente acabou indo até além daquilo que foi o escopo inicial, então aquilo funcionou bem. A empresa deu pista, né, que eu acho que foi exatamente o motivo de ter optado por essa empresa, e a gente começou a entrar em diferentes operações, diferentes modelos e conseguir criar essa tecnologia. Bom, nós vamos agora pedir um cafezinho. Quando a Milena entra é porque a gente vai pedir o café. Sim. Vamos pedir um cafezinho. Me conte, qual que é a sua preferência? Eu quero o de sempre. Cappuccino, né? Cappuccino com qual vai ser? lajotinha. Certo. Pra você, Zeyla? Eu vou acompanhá-la, eu quero um cappuccino também com pit wave. Tá. Obrigada, Mi. Obrigado. Então, quando você optou pela venda, você permaneceu na empresa por um tempo, conduzindo o negócio, tocando, ou seja, você ficou ali, até acho que você tinha comentado por 1 ano, 2 anos, como que foi esse processo? Porque eu acho que o que te ajudou também a tomar essa decisão de fazer, porque você viu que a tua empresa, que a empresa que você criou, ela ia ter uma continuidade, ela ia crescer e a Via Varejo ia utilizar da melhor forma possível numa escala muito maior, né? Perfeito. E você continuou na operação por um tempo, certo? Como é que Continuei. foi você continuar na operação de uma empresa que você criou, porém agora, né, como um executivo de uma empresa maior? Como que foi essa experiência? Também diria que uma experiência única, porque acho que pegou um pouco dos dois mundos, né, de ser empreendedor e ser executivo. De um lado, poxa, incrível ver aquele negócio que, de novo, nasceu, né, dentro do escritório do meu pai em Curitiba, numa cadeira, um computador e uma pessoa, ganhar uma escala nacional desse nível.
Eu me lembro até que a gente plotou mais ou menos 100 carretas com o logotipo da minha empresa, então eventualmente vinha alguém, me mandava uma foto, poxa, que legal, né? Eu mesmo às vezes cruzava com um caminhão na rua. E, então, assim, é um motivo de super orgulho, assim, de ver isso acontecer. E o fato até interessante é que depois a gente contratou muita gente e tem um ponto, assim, que eventualmente eu vejo no LinkedIn as pessoas fazendo postagem da empresa, usando uniforme, contando histórias, e muita gente não sabe, né, que na verdade, como você falou no começo, a Zaplog foi meu TCC, né, quando eu estava me formando em administração de empresas, eu quis unir o útil ao agradável, falei, bom, vou gastar meu tempo então para fazer algo que depois eu possa aproveitar. E boa parte do trabalho todo foi feita no fretado, né, então na época eu trabalhava na Renault, gastava 1 hora para ir, mais ou menos 1h30 para voltar para a faculdade, e era nesse momento que eu pegava o notebook, abria ali na cadeira do ônibus e começava a fazer plano financeiro, planos de marketing, análise de mercado. Então, depois que eu fiquei no negócio e vi, né, ele crescer em termos de pessoas, em quantidade de pessoas trabalhando, né, de entregadoras inclusive, super legal. A empresa pediu como condição que eu ficasse no negócio por um tempo, inclusive. E como eu falei, fiquei e fomos além do que era o propósito inicial, né? Então, foi uma experiência incrível. Para o empreendedor, funciona em partes, porque quando você começa a ter aquela rotina de executivo, você já quer partir para outra. Exato. Então, quando você acaba, né, inevitavelmente, uma empresa grande tem processos, tem burocracias. Então, acho que aí é a hora que o empreendedor... Aí a veia do empreendedor fala, olha, já fiz a minha parte, já entreguei, vou partir para o próximo. Exato. E, enfim. Rafael, qual foi o fator de sucesso desse negócio? O que você considera o fator de sucesso? Por que deu certo? Sim. Olha, eu acho que um é pouco, né? Acho que resiliência é super importante. E como eu sempre falo, assim, a gente... Quando fala de resiliência, a gente também precisa pensar que até certo ponto você é persistente, depois de dado momento você passa a ser teimoso, né? E aí vem o segundo ponto que eu acho que é crucial, que é a adaptabilidade, né? Então, a gente começa pensando que as coisas vão acontecer de uma forma, algumas coisas acontecem, mas boa parte não acontece como a gente planejou, e eu acho que é super importante a gente saber a hora de tentar de outro jeito, não se apegar a uma ideia, a um modelo. Acho que isso fez toda a diferença. É incrível, né? Porque você traz, né, esses 2 pontos, né? A resiliência e a adaptabilidade, e a gente consegue ver isso na história que você conta, né? Porque assim, você começou investindo numa frota, né? Então teve um investimento, teve uma ideia inicial, e rapidamente, né, há 6 meses, poxa vida, não é isso que vai dar certo, e você tomou uma decisão de adaptar, você foi flexível, de falar, apesar do investimento, eu preciso que isso aqui funcione de uma forma mais ampla, né? E aí você foi atrás da tecnologia, e aí a tecnologia precisa de investimento, recebeu vários nãos, né? Você tinha comentado comigo, né? Vai atrás de investidores. Na vida a gente ouve mais não do que sim, né? Então, você ouviu os nãos e aí você buscou a alternativa de venda, né? Surgiu a oportunidade de venda, isso, né, acendeu. Então, a gente observa mesmo, né? Tanta resiliência de você, né? Poxa vida, não deu certo aqui, não deu certo ali, mas eu vou insistindo, eu acredito que tem um problema a ser resolvido, né? E eu abro um parênteses. Esses dias eu estava conversando com uma investidora anjo de startup e a pergunta que eu fiz para ela foi o que te faz tomar a decisão de investir? E a resposta dela foi assim, o problema que a startup vai resolver, né? Então assim, você sabia que tinha um problema a ser resolvido e você acreditou no negócio. Então, apesar dos nãos, apesar da dificuldade, você não desistiu. E a flexibilidade, né? Poxa, eu começo de uma forma, comprando frota, vou para tecnologia, tento investimento e acabo vendendo, né? Então, assim, eu gostei quando você comentou, né? Até onde a gente deixa de ser persistente e passa a ser teimoso. Sim. Porque quando a pessoa está empreendendo, uma das coisas que a gente sempre fala, né? Olha, não desista, né, no primeiro obstáculo, não abandone o projeto. Se você acredita na ideia, siga firme,
mas tem uma hora que a gente precisa adaptar aquela ideia, né, para que ela possa realmente ganhar espaço, né? Porque se a gente às vezes insiste em algo e você percebe que não sai do lugar, você precisa tomar, e a decisão rápida, né? Perfeito. Você fez tudo muito rápido, né? 6 meses, já desisti da frota, vou para o investimento, então assim, foi tudo muito rápido, você não perdeu os timings, né? Eu acho que é um conjunto aqui que fez dar certo. Sim, e acho que do início, efetivamente, né, a partir do momento que eu tomei a decisão de pedir demissão da Renault, que era uma empresa que eu gostava, até a venda do negócio foram 4 anos. Né? Então, tem muita gente que fala que isso é super rápido. É claro que, para mim, como empreendedor, né, com o dia a dia, com o esforço, não parece ser tão rápido assim, mas né, depois que passa e conversando com outras pessoas, a gente vê que realmente é um tempo razoável. Né? E essa é uma coisa também, né, que você comentou agora, a decisão de sair de uma posição de carreira para empreender, né? E eu acho que até quando a gente conversou ali nos bastidores, né, a gente até comentou, você desiste, né? Ou você toma a decisão de sair de algo que é seguro, né? E a gente acha que é seguro. Perfeito. E para empreender. A maioria das pessoas, né, empreende porque tem alguma situação alheia à sua vontade, ela sai da empresa, né? Às vezes acaba sendo desligada e opta por empreender. A decisão foi sua, né? Sair. E essa é uma decisão difícil de ser tomada, né? Sim. Como é que foi isso? Foi difícil, mas eu vejo que eu estava num momento favorável, né? E eu tive um apoio familiar, que foi super importante também, porque eu me lembro bem de, inclusive, conversar com meu pai, falou, poxa, eu estou pensando em sair, tentar empreender, ir para outro caminho, né? Não quero seguir carreira executiva. E a posição dele foi clara e direta que, sim, vai. Eu falei, mas vou abrir mão do meu emprego, eu gosto da empresa, né? Tô querendo ou não crescendo na carreira. Ele falou, não, agora é a hora, né? Então você ainda não tem filhos, você ainda não tem dívidas, não tem financiamentos, não tem nada te segurando, não tem os boletos. Né? Não, boleto tinha, né? Mas mais tranquilo, né? Acho que assim, a gente tem momentos na vida para tomar essas decisões, apesar de que nunca é tarde, né? Eu acho que se você tem uma ideia e você acredita na ideia, eu acho que vale a pena. Mas é bem difícil a gente ver uma pessoa que tomou a decisão de sair para empreender. A maioria tem a vontade, mas tem a insegurança e o receio, né? Então acho que aqui até é um estímulo, né? Quando a gente ouve uma história como a sua, é bacana, porque é uma pessoa comum, né? É uma pessoa que, né, Curitiba, uma família que eu conheço, né? Então assim, a gente sabe que não tem nenhuma mágica por trás, né? Teve muita vontade, muita dedicação. E uma coisa também que chamou atenção, né? Você pesquisou sobre os assuntos, né? No começo da tua conversa você fala, eu pesquisei, fui conversar com donos de transportadora para ver como é que funciona o processo, fui entender como é que funcionam os correios, conversei com pessoas que vendiam no e-commerce, então também teve uma pesquisa que você fez, né? Não foi uma aventura. Não, acho que teve muita pesquisa. Além de conversar com o público cliente, com os parceiros, tem um ponto que para mim foi crucial, que foi a leitura, né? Então eu comentei contigo um pouquinho antes também. Em 2018, 2019, eu li na média de 24 livros por ano. Então, poxa, quando eu queria me aprofundar em determinado assunto, faltava conhecimento, comprava um livro, lia, e para mim isso foi transformador, né? Acho que não só para empreendedorismo, mas para a vida mesmo, porque é libertador, né? Quando você precisa do conhecimento, você vai atrás, consegue, né, ter essa resposta sem grandes investimentos, né? Eu geralmente brinco, eu fiz administração de empresas, 4 anos de faculdade, mas para mim esses 2 anos de leitura, que custou uma fração do que eu paguei numa faculdade, foi incrível, assim, né? E até eu estava vindo para cá, assistindo um vídeo falando agora sobre inteligência artificial e pensei, cara, já mudou de novo, né? Então eu estava falando sobre todo um conhecimento até 2021 e agora o que está acontecendo, zero jogo de novo, a gente tem que voltar a estudar de novo. O conhecimento a gente tem que sempre reciclar, né? Eu acho que tem sempre coisas novas. Uma coisa que eu queria que você comentasse um pouco, Rafael, até a gente estava falando antes da entrevista, era a questão
quando você vai negociar, uma coisa que me chamou muita atenção quando você comentou, né, de como que você calcula o valor na hora de você buscar os investimentos. Perfeito. Conta pra gente rapidinho, porque a gente já tá quase finalizando o programa, mas eu achei muito interessante quando você trouxe a questão de que às vezes eles já começam com um valor alto e isso acaba prejudicando o final da startup. Perfeito. No caso de empreendedorismo, a gente busca um mercado grande e para buscar um mercado grande precisa ter um investimento grande, né? Mas a gente também tem que tomar cuidado porque a partir do momento que a gente vai atrás do investidor, seja um investidor anjo, pessoa física, um family office, um venture capital, você vai receber o dinheiro em troca de uma parte do seu negócio, né? Então, aquele momento, no dia 0, no dia 1 da sua empresa, você já está definindo como vai terminar a sua empresa. Então, se você foca muito em levantar um aporte grande no começo, e é legal, a gente vê notícias, né? É legal pro ego ver cheques grandes, mas muitas vezes quando você faz isso no começo, em que seu negócio vale menos, você está sacrificando. Porque lá no final ele pode valer muito mais. E aí ele já está na mão de outras pessoas. Exatamente. Rafael, a gente vai se despedir. Nossa, sua história é incrível, adorei falar com você. Eu abro aqui para você se despedir do público que está em casa e agradeço mais uma vez a tua participação no programa. Imagina, obrigado a você. Espero ter contribuído com a audiência. Pessoal, empreenda, não é fácil, mas é possível. Acho que esse é o ponto mais importante. Muito obrigada, Rafael. Obrigado a você. Bom, a gente está terminando o programa, espero que vocês tenham aí se inspirado nessa história. Eu achei esse case super bacana, bem relevante. Eu fico por aqui, aguardo vocês na próxima semana, né? E mando aqui um beijo, um abraço para todos que estão nos vendo, né? Aqui no Paraná, em algumas cidades de Santa Catarina, mas também eu sei, né, que através aí das Smart TV, do YouTube, do Instagram, a gente está disponível em várias partes do mundo. Um abraço forte para todos. Espero vocês na próxima semana. Até logo. Tchau!